Nós hoje vamos começar esse momento de reflexão a partir da carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, e nós vamos ler a partir do verso 11. E quem está na projeção, fique atento, porque a gente vai dar uma caminhada pela palavra. Você que está aqui, fique atento, porque o Senhor deseja exortar a sua igreja, mas, sobretudo, entregar uma palavra de ânimo. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Algumas versões vão dizer, porque ele era repreensível. Suspenda um pouquinho a projeção, olhem para mim, deixa eu explicar o que está acontecendo nesse texto, qual o contexto deste texto. Aqui tem um encontro de dois apóstolos. Nós vemos o apóstolo Paulo, que é quem está escrevendo aos Gálatas, contando, compartilhando um acontecimento, uma experiência vivida por ele. Que experiência é essa que ele se encontrou com Pedro e ele ali ficou face a face com Pedro e o enfrentou. Esse enfrentar significa ele peitou Pedro e ele exortou Pedro e ele corrigiu Pedro. Agora vejam, dois apóstolos. Se você ler Gálatas 2, nos versículos anteriores, nós não vamos fazer aqui agora, no verso 7, por exemplo, no verso 8, Paulo vai defender o apostolado dele aos gentios. E ele vai defender, eu, pela operosidade de Cristo em mim, fui levantado apóstolo aos gentios. E ele vai reconhecer o apostolado de Pedro, que foi, pela operosidade de Cristo na vida dele, levantado como apóstolo aos judeus. Ambos são apóstolos. Ambos são chamados por Jesus para fundamentar a noiva, para ativar pessoas. Mas neste momento, o apóstolo Paulo está exortando o apóstolo Pedro. Verso 12, ele vai explicar o motivo da exortação. Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se, separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Verso 13. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos. E aí tem um texto grande com as palavras de exortação do apóstolo Paulo ao apóstolo Pedro. Vamos entender? Eles estavam em Antioquia da Síria. Antioquia da Síria era a cidade que era a base do ministério do apóstolo Paulo. E Pedro havia vindo de Jerusalém para encontrar Paulo em Antioquia. E no tempo em que esteve em Antioquia, Pedro se comportou de uma forma. Mas quando os judeus de Jerusalém saíram de Jerusalém e chegaram em Antioquia, são esses que estavam sob a liderança de Tiago, o irmão de Jesus, que era o bispo em Jerusalém. Então, quando esses que estavam com Tiago chegam em Antioquia, Pedro muda de comportamento. Pedro antes era um, agora Pedro é outro. E aí, quando Paulo vê isso, Paulo vai dizer, meu irmão, vamos consertar aqui as coisas, está errado. Eu quero que a gente reflita um pouquinho a partir dessa experiência narrada por Paulo e que eu acabei de ler para vocês. Sabe qual é a problemática da situação? Pedro, embora fosse um apóstolo, apresentou uma atitude condenável, repreensível. E aqui, gente, já tem um alerta para nós. Minha gente, se Pedro, que andou com Jesus, se Pedro, que foi restaurado por Jesus quando negou a Jesus, se Pedro, que foi restaurado depois da sua queda e ainda recebeu de Jesus a missão, apacenta as minhas ovelhas. Se esse Pedro não aceitou morrer crucificado igual a Jesus, diz a tradição que ele disse, não sou digno de morrer como meu Senhor, de cabeça para baixo. Se esse Pedro, irmãos, ao longo da sua jornada, teve uma atitude
repreensível, teve uma atitude condenável, se portou de forma equivocada, precisando de correção. Me pergunte, quem sou eu e quem é você na fila do pão? Para achar que nós não podemos ser repreendidos, que nós não podemos ser corrigidos, que nós não temos atitudes condenáveis. Quem somos nós para esse tipo de postura e de afirmação, amados? Então há um alerta aqui. Os nossos títulos, as nossas experiências com Deus, os nossos dons espirituais, a nossa unção, os milagres que nós porventura tenhamos operado ou venhamos a operar, nada disso nos torna imunes ao erro. Nada disso nos torna imunes a atitudes condenáveis. Você pode ter um grande dom e você pode até ser usado para operar milagres e lá na frente, depois do milagre operado, você ter uma atitude condenável de tal forma que você precise ser repreendido. Sim ou não? Sim. Podemos entender isso? Isso é uma verdade para todos nós? Tem alguém aqui que está isento da necessidade dessa pregação? Espero que não. Espero que você entenda que não. Então a pregação começa falando sobre isso. Cuidado ao achar que o seu título, o seu dom, a sua unção, o que você já viveu em Deus, o que você já operou no Senhor, te torna inerrante. Porque nós não somos inerrantes. Mas também tem algo aqui. Isso não deve nos fazer ir para um lugar de dizer, eu erro mesmo, então está tudo certo. Nós devemos buscar viver de tal forma que não precisemos ser repreendidos por atitudes condenáveis. Mas se tivermos que ser repreendidos, nós precisamos nos submeter à correção. Porque essa correção nos trará grandes benefícios. E vocês verão aqui a própria vida. Está disposto a receber essa palavra? Então diga assim, Espírito Santo, eu quero te entregar o meu coração desarmado. E quero te pedir, fale comigo. Para que aquilo que precisa ser corrigido, assim seja. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar um salto para Hebreus 12, a partir do verso 5. E eu vou compartilhar com você o que as Escrituras falam sobre a importância da repreensão. Hebreus 12, 5 diz, vocês se esqueceram da palavra de ânimo. Ei, essa noite eu vou pregar aqui uma palavra de ânimo. Diga assim, eu estou pronto para receber a palavra de ânimo. Amém. Vamos ver o que foi essa palavra de ânimo. Está escrito, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Tem algum filho aqui? Recebe, filho. Meu filho, diz o Senhor, não despreze a disciplina. Outras versões dizem a correção do Senhor. Nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga. Outras versões dizem açoita. Todo aquele a quem aceita como filho. Ele te aceitou como filho? Essa palavra é para você, é de ânimo. Ele continua e diz, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos. Vocês seriam ilegítimos, bastardos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos nós nos submeter ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade.
Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Agora, mais tarde, ela produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Você precisa fortalecer as suas mãos que podem estar enfraquecidas. E talvez alguns aqui estejam com os joelhos vacilantes. Sabe o que joelho vacilante faz? Faz você não conseguir dar passos firmes e você facilmente é derrubado, você cai. Agora veja o contexto no qual o apóstolo está falando sobre fortalecer mãos e joelhos para que você possa operar o que precisa ser operado, realizar o que Deus tem para você e ficar de pé, diante de ventos contrários, diante de dificuldades, avançando com passos firmes. Tem alguém aqui interessado nisso? Então esteja atento. Não despreze a correção. Não despreze a repreensão. É insensatez, meu irmão, minha irmã. Provérbios 15:5 diz: o insensato faz pouco caso da disciplina do seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Sabe qual é a explicação da insensatez biblicamente? É agir sem sabedoria, ignorando os princípios divinos e as consequências de suas ações. No mês de janeiro, o Senhor começou o mês de janeiro me falando sobre princípios. E o Senhor disse: você tem errado. Quando tem valorizado mais visões, sonhos, palavras proféticas e impressões para tomar decisões do que os princípios divinos que já estão nas Escrituras. Não é uma coisa ou outra, mas tem algo que fundamenta. O princípio que está nas Escrituras não é negociável, ainda que tenha o maior profeta do mundo, tendo visão, tendo sonho, tendo palavra. O princípio é referencial para julgar sonhos, visões e palavras recebidas. Então, desde então, eu disse: sim, Senhor, vamos resgatar os princípios divinos. Os princípios que estão nas Escrituras. Sabe o que é insensatez? É você viver ignorando princípios. É você viver sem considerar que as suas ações trarão consequências. E a palavra diz que o insensato, ou seja, quem vive de maneira insensata, vai fazer pouco caso da disciplina. Mas aquele que a recebe... Aquele que recebe repreensão, esse é o prudente, que é o oposto ao insensato. Tem prudentes aqui? Eu espero que em casa, os que nos assistem e os que aqui estão, saiam daqui entendendo: eu sou um prudente e não um insensato. Desprezar a disciplina pode implicar deixar de acessar o bem que o Senhor deseja que você acesse. O Senhor tem algo bom para você. E Ele então vai te repreender e te disciplinar para que você possa acessar o que é bom. Quando você se corrige. Mas aí quando você não aceita passar pela repreensão, você deixa de acessar esse bem do Senhor para você. Mas tem algo pior. Você sabia que isso traz maldição para a sua vida? E eu vou lhe dizer essa maldição que a Bíblia apresenta. Diz que está associada à pobreza e à vergonha. Como assim, Edi? Está lá em Provérbios 13:18. Quem despreza a disciplina, outras versões dizem a repreensão, cai na pobreza. Sou eu que estou dizendo? Eu estou só repetindo as Escrituras. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha. Mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Olha que coisa linda. Já pensou o que é você errar, Deus te corrigir, te repreender, você receber a repreensão e depois você receber honra? Tendo sido aquele que errou? Porque aceitou a repreensão. Mas o insensato, que não recebe repreensão, ele vai cair na pobreza e na
desonra, em vergonha. E aí algumas pessoas não entendem, irmãos. Algumas pessoas não entendem porque às vezes nas vidas delas parece que aquela palavra sobre prosperar nunca acontece. Mas muitas vezes essas pessoas têm o coração duro. Não aceitam ser repreendidos, não aceitam ser exortados, não aceitam ser disciplinados, não se sujeitam ao processo que precisam passar. E aí está lá na vida, pobreza, vergonha. Não sou eu quem está falando. Ponto 2. Não se magoe, meu irmão. 1, não despreze. 2, não se magoe. Não se magoe. Escute, isso aqui é muito sério. Magoar-se com a repreensão pode revelar um coração orgulhoso, não ensinável. Provérbios 29, 23 diz: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Mais uma vez a honra aparecendo. Com quem? Com os que têm um espírito humilde. Mas o orgulhoso, o que está associado a ele, é que esse orgulho dele vai humilhá-lo. Nós temos recebido alertas sobre orgulho aqui. Só hoje chegaram 2. Do corpo profético que está na torre em oração, buscando revelação, buscando saber. Porque tivemos um alerta de que houve uma invasão na Zoe por uma determinada potestade. E a gente então começou a buscar em Deus como é que a gente ia resistir e não permitir que ela faça samba aqui dentro. Então a gente fez uma torre com o corpo profético que está aí assumindo vários horários nos relógios. Manhã, tarde e noite tem gente escudando, levantando a palavra, orando, fazendo declarações, marchando pelas vidas de vocês. Pelas nossas vidas. E então começam a chegar o que eles estão recebendo na torre, nas torres. Sabe o que chegou só hoje? 2? Orgulho no nosso meio. E às vezes a gente está tão preocupado só com os pecados sexuais. Mas saiba, irmãos, nós somos uma comunidade que, para a glória de Deus, Deus tem nos permitido viver o sobrenatural. Pessoas vêm de outras igrejas para receberem um batismo com o Espírito Santo. Pessoas têm sido curadas. Pessoas têm sido libertas de entidades que oprimiam, que possuíam. Nós temos ministrado a palavra de uma maneira tão profunda, tão densa, firmado o povo na rocha. Nós temos tido experiências profundas com Deus. Mas isso pode tornar os corações orgulhosos das experiências vividas, dos dons entregues, da unção liberada neste lugar. E o Senhor hoje nos exorta, cuidado com o orgulho, porque ele produz humilhação na vida daquele que o alimenta. Meu Deus! Magoar-se com a disciplina e repreensão também pode revelar falta de confiança no Senhor e no seu amor. Faz sentido isso que eu estou falando? Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Por que, Edi? Porque quem se magoa com a disciplina e a repreensão do Senhor não está confiando que Deus tem o melhor para a sua vida e porque te ama como Pai está te disciplinando. Edi, como é que você prova isso? No versículo que nós lemos. Não se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama. Quando eu entendo o amor do Senhor na ação da disciplina, eu não me magoo com Ele. Sim ou não? Se eu entendo, isso é amor, é ato de amor do Pai por mim, eu não vou para o lugar de mágoa. Se o Pai até açoita, castiga aquele a quem aceita como filho. Amados, esse texto bíblico está falando da identidade de Deus e da nossa identidade. Ele está falando do relacionamento entre pai e filho. E nesse relacionamento tem algo que é prova de amor. E esse negócio dessa prova de amor é o quê? A repreensão. A
correção, a disciplina. Eu quero estender essa palavra para que você também não se magoe com os agentes usados por Deus para a sua repreensão. Porque Deus pode te repreender usando o anjo Gabriel. Sim ou não? Agora, eu acho que você não tem recebido muita visita do anjo Gabriel, assim, diariamente, constantemente, falando sobre equívocos cometidos, atitudes condenáveis, atitudes repreensíveis. Mas Deus pode colocar na tua vida pessoas que, uma vez sob a compreensão dos princípios dele, irão te repreender porque é necessário. Se essas pessoas estão sendo agentes de Deus, se você não vai se magoar com Deus, não se magoe com elas também. Faz sentido? Queridos, terceiro ponto, suporte as dificuldades. Primeiro, não despreze. Segundo, não se. Terceiro, suporte as dificuldades, elas virão. Suporte as dificuldades, recebendo-as como disciplinas. Está lá em Hebreus 12:7 que nós lemos. Deus os trata como filhos. Qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Quando nós vamos para o grego, eu fui para o dicionário bíblico de Strong para entender esse suportem. A palavra usada tem uma raiz que significa dizer fiquem, permaneçam, não se retirem ou fujam. Ele está dizendo assim, você vai ser repreendido, você está sendo corrigido, fique. Permaneça na posição. Não se retire da repreensão. Fique aí, você precisa passar por isso. Persevere sob desgraças e provações. Mantenha-se firme na fé. O que é isso, Edi? É que, meu amado, a disciplina traz dificuldades. Por isso que o texto vai dizer suporte. Não é fácil não ser disciplinado. Quem aqui já foi disciplinado? Fica na cadeira, só sai. Quem lembra? Não come mais isso, não vai para não sei onde, não banana. Vixe, ajoelha no milho, olha isso. Meu Deus! Tem dificuldades, esse negócio é difícil. Às vezes a gente é provado na repreensão. Provado na disciplina. Provado nos açoites. Mas sabe o que Deus está comunicando com isso? É meu filho amado. Tá. A disciplina traz dificuldades, mas aponta para a identidade de Deus, para a sua identidade e para a filiação que nós temos. Ela é aceitável? Você acha que ela é importante? Quem gosta? É fácil? Mas o que a palavra diz? Fuja, evite, diz, fique, permaneça, suporte. Meu Deus. Sabe, amados, você pode se sentir ferido com a repreensão. E aqui eu quero fazer uma observação. E eu acredito que essa observação é importante. Eu nunca vi ninguém fazer essa observação. Existe uma ferida que ela é causada por um ato de iniquidade. Pelo pecado. É o pai que abusa da filha, é a agressão. É tantas feridas que nós tratamos aqui em pessoas que foram curadas. Foram resultado de atos de iniquidade. É pecado. Mas você sabia que existe uma ferida que não é ato de iniquidade, mas fere? Hã? Sim. A palavra diz que existe uma ferida que não vem por ato de iniquidade. Ela é resultado de ação de amor. É? É, vamos ver? Provérbios 27:5. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Outras versões vão explicar, é dizer que ama, mas está velado. É um amor velado, ele não é real. Quem fere por amor, é possível ferir por amor? Bom, as Escrituras estão dizendo. Mas sabe o que as Escrituras estão dizendo dessa pessoa que fere por amor?
não é porque ela é iníqua. Não é resultado de impiedade na vida dela. É resultado de lealdade. Meu Deus. Mas o inimigo multiplica beijos. Beijo, abracinho. Mas é desleal. Aquele que é leal pode te repreender. E a repreensão pode te ferir. Você fica ali se sentindo ofendido, está tanta coisa feia exposta sobre você. Aí você sai e diz, me feriu, é minha causa de ferida, aquela pessoa. Aí vem o outro e libere perdão, perdoe ela, seja como Jesus. Quantos ensinamentos equivocados. Há repreensões que precisam ser ministradas em amor, com respeito, sob uma cultura de honra, mas que elas revelam lealdade àquele que está sendo repreendido. Vocês estão conseguindo entender aqui quanta coisa que a gente precisa reajustar na nossa mente? Quarto, primeiro, já esqueceram? Primeiro o quê? Não despreze. Segundo, não se magoe. Terceiro, suporte. 4, submeta-se ao que precisa acontecer. Olha lá. Assim viverá, diz a palavra. Devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Não sou eu, irmãos, está nas Escrituras. Tem um propósito. A sua submissão aos processos disciplinares, às correções de Deus, vão te gerar vida. Então elas são bem-vindas? Agradáveis? Não. Mas bem-vindas? Sim. Devemos suportar? Sim. E precisamos nos submeter? Completamente. Porque tem um propósito, é gerar vida. Provérbios 19, 18 diz, discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queiras a morte dele. Meu Deus, gente. O sábio está dizendo, você não quer que seu filho morra? Discipline. Eu estou vendo uma mocinha ali de verde. Eu fico imaginando o que ela está entendendo com essa pregação. Tipo assim, poxa vida, por que eles vieram hoje? E eu espero que não. Eu espero que ela esteja assim entendendo. Senhor, me ajuda quando eu for disciplinada a entender. Que é amor dos meus pais. E que a ação deles está me arrancando da possibilidade de ser tragada pela morte. Porque eles desejam que eu tenha vida. É para o seu bem, amados. O verso 9 diz, Deus nos disciplina para, fala de quê? Propósito. Qual é o propósito da disciplina? Está lá. Para o nosso bem. Para que participemos da sua santidade. Para produzir frutos de justiça e paz. Veja o verso 11 de Hebreus. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz. Agora, para quem? O que é que o texto diz? Para aqueles que foram por ela exercitados. Tem um exercício que a gente precisa passar na nossa vida. É provinha. Sabe aquele exercício que vale nota? Esse exercício é sermos corrigidos e passarmos pelo processo da repreensão do Senhor, para que tenhamos vida, para que encontremos justiça e paz. Alguém está interessado em ter paz? Agora, você acha que se você fugir da repreensão do Senhor, ignorar, desprezar, não submeter, você vai ter paz? Você pode ir no psicólogo, psiquiatra, pastor bambambam, neurocientista, coach do milênio. Aqui diz que a paz, ela virá quando você passar, for exercitado pelo processo da disciplina, da repreensão e da correção. Eu tenho alguns princípios
E eu vou fazer um apanhado deles aqui. Se você está comigo aqui, você vai lembrar. Espero que você lembre. A repreensão do Senhor aponta para a identidade de Deus. Ele é o nosso Pai. Mas também aponta para a nossa identidade. Nós somos seus filhos. A repreensão do Senhor revela o relacionamento entre pai e filho. Isso é um princípio. 2. A repreensão do Senhor é um ato de amor por nós. Quem ama, corrige. 3. A repreensão do Senhor tem como propósito o nosso bem. Não é para o nosso mal. É exercida para que nós tenhamos vida. Gera frutos de justiça. Aqui deixa eu falar algo. O erro não é ignorado, porque produz consequências destrutivas, sim ou não? Então é preciso corrigir. Isso é algo básico do que é justo, da justiça. Mas quando o Senhor repreende e corrige, você passa pelo processo, frutos de justiça vão aparecer. E então, mais um princípio. É gerado paz. Essa paz lá do grego é serenidade consigo, com Deus. Eu acho que a gente precisa desse ensino. Mais um princípio. Desprezar a repreensão é insensatez. Produz o quê? Quem lembra as duas coisinhas? Duas coisinhas que são maldição, pobreza e vergonha. Submeter-se à repreensão é inegociável. É condição para você viver. E embora traga sofrimento, é como provação. Para que você seja aprovado, tem que passar pela prova. Não adianta tentar fugir dela. Passa dando glória a Deus, vaso. Mas não foge. A submissão e repreensão produz honra, justiça e paz. Você quer ter paz? Você precisa viver os processos de repreensão. A submissão a repreensão, A submissão à repreensão do Senhor revela a disposição do coração do filho que confia no amor do Pai e não age com orgulho ou insubmissão frente à sua repreensão e disciplina. Quanto mais se submeter, mais você revela a sua confiança no amor do seu Pai. Vocês conseguem, se eu terminasse agora a pregação, vocês conseguiriam sair daqui com algo que foi ministrado? Vocês entendem que isso é algo para a nossa vida? Que aquele que está aqui, não tem um aqui que não precise dessa palavra, sim ou não? Todos nós precisamos. Mas eu quero partir para a segunda parte dessa palavra, porque eu comecei lá com Paulo, falando com os Gálatas. E Paulo está falando, ele está repreendendo a atitude condenável de quem? De Pedro. Aí eu quero voltar para Gálatas 2:11, quando eu contei aqui, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, porque era repreensível, outras versões. Verso 12, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia, já contei isso, ele fazia as coisas lá, e depois quando o povo chegou, está lá no verso 13. Os demais judeus se uniram a ele nessa hipocrisia. De modo que até Barnabé se deixou levar. Barnabé era apóstolo com Paulo, lembram os apóstolos Paulo e Barnabé? Até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, escute, se você é alguém que percebe distorções naquilo que vem da palavra do Senhor, e você se cala, meu irmão, você é no mínimo omisso. E eu não estou dizendo aqui que você deva ser um justiceiro. Ai, daquele que julga o próximo. Mas quando se fala de princípios divinos, você não pode se calar frente ao erro do princípio. Às vezes eu tenho reuniões aqui
Isso tem me incomodado muito. Eu comecei a colocar no grupo que eu me reúno e comecei a exortá-los. Eu estou fazendo algo aqui, ó, está tudo calado me olhando. Aí eu saio e vou-me embora. Deus vai, pega e tome cajado. Puxa minhas orelhas. Aqui, você errou aqui, pá, 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 pá. Aí eu volto para o grupo e digo, minha gente, errei, assim, assim. Aí começa, eu vi, eu sabia, mas... Só essa semana, 3 encontraram comigo quando eu falei de uma coisa que aconteceu sobre a agenda das 8. 3 que estavam na reunião. Eu bem vi, eu até achei que estava errado, porque Deus não já tinha falado a gente, mas... Isso tem me incomodado. Isso é omissão, é passividade, eu estou tentando entender o que é. Mas como você pode ver seu irmão incorrendo em um erro, e você vendo que está errado, e não ser um instrumento para, pelo menos, lançar para ele que ele reflita a respeito? Ter que Deus vir do céu e falar. Esse texto, amados, que eu acabei de ler, e que foi com ele que eu comecei a pregação, Paulo está exortando Pedro. E Paulo vai falar de 3 coisas que aqui eu quero nos exortar. Essa é uma palavra de ânimo. Nós teremos o Como Águias daqui a poucos dias. E no Como Águias nós estaremos aqui curando pessoas. Quantos testemunhos de quem chega de um jeito e sai de outro, a vida não é mais a mesma. Nós temos esses testemunhos, sim ou não? Quantos, gente? Pessoas que tiveram a vida radicalmente transformadas. Curadas, libertas, ativadas para um novo tempo. É daqui a pouco, nós seremos os que ministrarão a essas pessoas. Agora vamos lá, a gente precisa se fortalecer ou não? Vocês acham que o inimigo vai ficar olhando a gente se organizar para curar e libertar vidas nos próximos dias 15 a 17 de março, que está em cima, e ele vai ficar só observando, dizendo, ai, deixa quieto, não tem o que eu fazer, porque eles são tão cheios de Deus, toda vez é tanto poder, tanta glória, então, vocês acham que vai ser assim? Ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, tentando nos devorar. Quanto mais a gente posicionado para realizar a obra que está no coração do Pai. Quanto mais quando essa obra implica cura e libertação de vidas. Agora, como é que ele consegue nos acertar e nos derrubar? Se a gente estiver fraco, sim ou não? Por isso que a gente precisa firmar os joelhos vacilantes, as mãos enfraquecidas. E o contexto passa por uma repreensão que o Senhor nos dá, e hoje eu quero em amor lhe repreender. Porque nessa passagem do que está acontecendo em Antioquia da Síria, sabe o que está sendo apontado aqui? Na vida do apóstolo Pedro? Falta de integridade. A palavra integridade está associada à honestidade, à retidão, sinceridade em todas as áreas da vida. Falta integridade, falta sinceridade. Sabe qual é outra coisa que falta aqui? Há uma dissimulação, fingimento, hipocrisia. Tem essa denúncia de Paulo. E isso produz uma influência que levou até outros ao erro, sim ou não? O cabo não errou sozinho, ainda levou outro apóstolo, Barnabé, e ainda levou um monte de judeu com ele. Porque nós... Já eu falo. Paulo continua em Gálatas 2:14, parte B, e diz, você é judeu. Você vive como judeu. Ou melhor, você vive como um gentil aqui, não está vivendo como um judeu. Como é que você pode obrigar gentios a viverem como judeus? Deixa eu traduzir. Paulo está dizendo assim, você enquanto estava aqui, estava vivendo de um jeito. Quando os outros chegaram, você foi lá e viveu de outro jeito na cara deles. E estava por daqui obrigando eles a viver como você não vive. Hipócrita! Agora aqui tem uma exortação para nós. Não há espaço para a expressão faça o que falo, não faça o que faço. Não há espaço na vida de um homem e de uma mulher de Deus que devem ser íntegros como o seu Senhor Jesus foi.
Não há espaço para faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Não há espaço na minha e na sua vida. A nossa meta precisa ser que as nossas palavras, que as nossas exortações, elas resultem de vidas que falam do que fazem. Saiba, meu irmão e minha irmã, que suas ações comunicam muito sobre quem você é, sobre o que você acredita, sobre como está a sua vida. Mas essas ações podem ser fingidas, sim ou não? Dissimuladas. É aquele caso de que sou um lá fora. Estou em um lugar e diz, ó, finge que eu não estou aqui. Falei uma coisa e diz, aqui eu posso, lá não. Vi algo e disse, nessa hora dá para ver, ninguém está vendo. Sabe qual é a chave que eu quero dar aqui para vocês? Esses dias talvez sejam dias difíceis para nós. Esses dias talvez sejam dias de resistência do inimigo. Nós já estamos no jejum, 21 dias. Se você não entrou, ainda dá tempo, entre. Se alinhe com a sua comunidade. E nós estamos jejuando para que essa carne morra, para que o Espírito nos encha, porque nós dependemos da ação dele através das nossas vidas e em nossas vidas. Mas ouça, tem coisas que nós precisamos ter atitude para poder resistir a esses ataques, para fechar a brecha, para não deixar o inimigo fazer a gente vacilar, para não deixar a nossa mão não ser operante porque ficou fraca. Que atitude é essa? Ande com integridade e você vai andar com segurança. Diga, integridade. Eu preciso ser íntegro. Olha o que diz Provérbios 10, 9. Quem anda com integridade, anda com segurança. Aí estamos nós. Agora, na torre de vigia, bota lá os escudeiros. Quem está escudando? Escudo de manhã, tarde e noite. Levanta escudo. Levanta escudo por minha vida. Levanta escudo pela vida das ovelhas. Levanta escudo. Para quê? Para estar protegido, para estar em segurança. Porque o inimigo está atacando. Escudo. Tem aqui um princípio. Você quer andar com segurança? Seja íntegro. Seja íntegro que já vai ter um escudo enorme em sua volta. Mas não adianta você estar com o livro do manual do agente de guerra, um escudo, 2 escudos, decorou, já declarei. E você não é íntegro nas suas palavras, você não é íntegro nas suas atitudes, você não é íntegro onde você está, na igreja ou fora dela. Lucas 12, 2, 3 diz, não há nada escondido que não venha a ser descoberto. Não, antes, Provérbios 10, 9. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Diga para o seu irmão assim, tu está pensando que vai ficar sem ser descoberto? Eita Deus. Lucas 12, 2 e 3 diz, não há nada escondido que não venha a ser descoberto. Ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia. O que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Quer se fortalecer para estar em segurança e ser íntegro? Não fale maldosamente. Fuja da maledicência. Porque diz que até o que você sussurra vai ser proclamado do telhado. O que você falou nas trevas vai ser revelado à luz do dia. E depois você não entende porque vive nesse abatimento, apatia, apagado, fraco.
E aí é só a culpa do capeta. Ah, quem é? Jezabel. Ah, quem é? É Leviatã. Ah, quem é? É só o capeta. Não, é porque lá na Zoe é muita guerra. Não, deixa eu ir para um canto que não tem guerra. Meu irmão, deixa eu te dizer. Você quer andar em segurança? Seja íntegro. E se você quer íntegro, você não vai fazer coisas escondidas, porque elas serão reveladas. E se elas forem reveladas, saibam, isso vai trazer desonra e desgraça para a sua vida. Ou melhor, que sejam para a correção. Mas quando Jesus vai falar, Jesus diz, não tem nada que não vai ser descoberto. E aí ele puxa para dizer o que vocês disseram. No nosso último seminário de libertação do ano passado, que quase a gente se acabou. A estratégia mais usada pelo inimigo foi fazer a gente falar uns dos outros. Então vamos vigiar, porque se a gente já cometeu no passado, vamos corrigir para não cair mais? Fujam da maledicência. Não se assentem na roda dos escarnecedores. Preguei aqui sobre isso recentemente. Não desonrem pessoas com críticas e julgamentos. Orem pelos fracos. Sabe, amados, tem um alerta desse espírito maligno operando aqui na Zoe. E aí, as pessoas estão trazendo coisas, eu já disse a vocês, porque a gente tem um exercício profético, recebemos as impressões, visões, catalogamos, julgamos. E teve uma que chegou assim, a impressão, um saco preto grande de lixo em cima da Zoe. Perguntei o que tinha dentro, orgulho, ligado a sentir-se mais santo e a julgar as pessoas e apontar os pecados dos outros. Essa potestade está tranquila, porque as práticas não foram deixadas. Entendi que Deus fala, mas falta mudança, quebrantamento genuíno. Não é sobre confessar apenas, é sobre entender, se arrepender e deixar essas práticas. Combater com a palavra é uma estratégia. A palavra lavará o que é lixo. E, de fato, a palavra, ela se apresenta como aquela que lava a sujeira. Vocês estão recebendo palavra hoje aqui, irmãos. Que essa palavra lave cada um de nós e lave esta comunidade. Amém? Precisamos sondar as nossas atitudes, se são repreensíveis. E decidir não mais praticá-las. Não seja dissimulado. Não seja um hipócrita. Mateus 23, 26 a 28, olha que palavras duras de Jesus. Foi o discurso mais duro que ele deu, que ele fez, quando ele diz, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Aí ele diz, fariseu cego! Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior fique limpo também. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas! Vocês são como um sepulcro caiado, um caixão, vou dizer assim. Bonito por fora, mas por dentro está cheio de ossos, de todo tipo de imundícia. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, hipócritas! Quando vamos buscar o conceito de hipocrisia, fala de dissimulação, de falsidade. Amados, se no nosso meio nós formos dissimulados uns com os outros, falsos, que na frente sorri e por trás desce a lenha. Ai de nós! Tem um ai bem grande sobre nós. Aqui a gente precisa se consertar. Porque eu vejo muito milindre. Mas também muito, não sei que palavra, eu fico tentando, Senhor, me ensine para eu ensinar o povo, para eu corrigir esse povo. Se o teu irmão, se a gente que é irmão, gente, como é que a gente vai se propor a receber pessoas aqui que vêm feridas por iniquidade de outros, que vêm carregadas de dor, que vêm presas, pessoas que podem estar em cativeiro, e a gente está se propondo a ser instrumentos, ser Jesus que vai curar e libertar, as mãos dele, a boca dele, o poder dele podendo fluir através de nós. Mas entre nós desconfiamos uns dos outros.
No sentido de estar sempre olhando para o outro, condenando o outro, pensando que o outro deseja o pior para nós. O outro está sempre querendo nos prejudicar. O outro quer sempre nos fazer mal. Talvez você precise olhar para o seu interior. Porque sua lente vê sempre o outro querendo te prejudicar. E nós temos trabalhado isso aqui. São pensamentos disfuncionais. Vá lá descobrir que pensamentos são esses. Qual é a causa desses pensamentos? Porque se a gente aqui não pegar na mão um do outro, meu irmão, para combater a Satanás, sabe o que a gente vai estar fazendo? Combatendo aqui, ó, dentro, uns aos outros. Como é que esse exército sobrevive? Se cada um atira sua arma um para o outro. Agora você pode dizer, não, pastor, eu não faço isso. Talvez você seja um dissimulado. O dissimulado, ele sorri a cena. Mas por trás ele desce a lenha. Isso precisa acabar, irmãos, em nome de Jesus. Algo aconteceu que você não gostou. Nós precisamos desenvolver um relacionamento maduro a ponto de olhar e dizer, Estela, naquele dia eu senti isso e isso. Faz sentido o que eu senti? Tem algum fundo de verdade? Tem algo que você percebeu? E ouvir o que o irmão está dizendo, não armado. Trazer a verdade. A verdade liberta. Nós precisamos andar em verdade. Vendo que no outro não está um inimigo e um adversário, está um companheiro de guerra. Que se eu levar um tiro, é ele que me carrega. Mas não vai ser ele que vai atirar em mim. Mas eu já observo algumas situações de um falando de outro, de um orando com o outro. E eu quero fazer denúncia neste lugar. Para que nós aqui saiamos daqui hoje renunciando a todo tipo de hipocrisia, falsidade e dissimulação. Nós vamos ser os que olham nos olhos e não é feito menino que fiquei com raiva, magoei, vou embora, não falo mais. Pronto, depois sai sendo boca de Satanás, desonrando o outro. Chega! Já basta a gente ter que guerrear com Satanás. Então nós vamos nos desenvolver e amadurecer. A ponto de olhar nos olhos um do outro com amor, respeito e honra e dizer, não gostei. E talvez o outro vá te dizer algo que você não vai gostar e é a verdade dele. E a gente vai precisar saber lidar uns com os outros. Quantos são casados aqui? Levanta a mão. Você está com esse marido, com essa mulher. Ele é perfeito aí do teu lado? Tem um monte de coisa que dá vontade de esganar a anfitética. Agora tu vai desonrar? Isso é sensatez? O que é o sensato? Vamos tratar essas diferenças, vamos ver aqui onde é que um cede e o outro cede. Vamos ajustar aqui o máximo que a gente puder e vamos se amar com as falhas uns dos outros, porque do jeito que o outro tem limite, eu também tenho. Aí a gente vem para a igreja e acha que não. Na igreja, porque só tem filhote de anjo Gabriel. Gente, é assim, o caba levantou a mão e disse, eu quero Jesus, virou filhote de Gabriel. Ele caiu do céu, não passou por nada na vida, não tem padrão de comportamento adquirido, não tem pensamento distorcido, não tem lentes, nada. Ele é o filhote de Gabriel. Aí a gente se ofende com muita facilidade. A gente se magoa com muita facilidade. A gente suspeita o tempo todo que o outro é o adversário da nossa vida. A gente fala pelas costas. Por que isso está sendo denunciado? Porque se nós queremos chegar ao como águias fortes, isso precisa ser abolido no nosso meio. A gente está numa dimensão aqui, ó, levantando escudo, usando espada, mas na outra dimensão a gente está olhando para a gente e corrigindo comportamentos que precisam ser corrigidos. Amém? Não tem outra forma de ficar forte, amigo. Sinto lhe dizer. Nesse meio aqui, ó, tem gente que vai falar com você de um jeito que você não vai gostar. Tem gente que vai agir de um jeito que você não vai gostar. Tem um que é colérico, falando com fleumático. Ou seja, quase o trator atropelando e deixando só o bagaço no chão. Tem o outro que é... E aí, Deus criou o colérico e criou o fleumático com propósitos específicos. São importantes no reino. A gente vai ajustar e ensinar sobre como tratar, como falar, como fazer. Temos um ministério, estamos criando um ministério para isso. Imagina, a gente está criando um ministério para ensinar a gente como a gente tratar um ao outro. Meu Deus!
Mas tudo bem, a gente precisa aprender, estamos aqui. Quem aprende está aqui. Mas há uma disposição de aprender? Amém? E eu termino com uma historinha. Para que você... Oh, Cris, tu é uma fofa, Cris. Eu termino com uma historinha que é uma exortação de Jesus dizendo para você assim: não basta parecer, meu irmão. Não basta parecer. Não basta parecer que é discípulo de Cristo, que ama a Cristo com atitudes que o negam. Não basta parecer. Eu vou falar de uma fábula. O lobo em pele de cordeiro. Era uma vez um lobo que vivia em uma floresta profunda. Ele era astuto, ardiloso, sempre buscando uma maneira de enganar os outros animais da floresta. Um dia o lobo teve uma ideia brilhante para pegar a sua próxima refeição. Ele encontrou uma pele de cordeiro, a vestiu, transformou-se num cordeirinho fofo e inofensivo. Me perdi. Muita calma nessa alma. Com sua nova aparência, o lobo foi até o pasto onde o rebanho de ovelhas pastava tranquilamente. As ovelhas ficaram surpresas ao ver o cordeirinho solitário se juntando a elas. Acreditavam que ele fosse uma delas. As ovelhas o acolheram calorosamente. O lobo, agora disfarçado, começou a se misturar com o rebanho, esperando por sua chance de atacar. No entanto, uma velha ovelha, mais sábia, perspicaz, experiente do que as outras. Não sou eu, por favor. Jamais. Talvez eu receba a parte da perspicácia, sabedoria, mas uma jovem ovelha. Enfim, né? Estava ali. E aí ela notou algo estranho no novo cordeirinho. Ela observou que seus olhos eram faiscantes e afiados. Desconfiou da sua aparência inocente. A velha ovelha se aproximou do suposto cordeirinho e disse: você pode até se disfarçar de cordeiro, mas eu sei muito bem quem realmente você é. Você é um lobo em pele de cordeiro tentando nos enganar para nos devorar. O lobo, percebendo que seu disfarce havia sido descoberto, abandonou sua fachada, tentou atacar as ovelhas. No entanto, elas estavam alertas, prontas para se defender. Eu quero profetizar que nós estamos alertas e prontos para nos defender. E aí, sabe o que a fábula diz? Com suas vozes unidas, elas protestaram. Agora imagina umas 150. O lobo ficou louco. Ao invés de estar falando uma da outra, ao invés de estar condenando um ao outro, julgando um ao outro. Não, estava tudo junto pro lobo. Aí diz que o lobo se assustou, fugiu da floresta. E a união delas protegeu o rebanho do ataque do lobo. Quantos alertas nós recebemos sobre ataques do lobo? E certamente ele já está se movimentando para nos impedir de sermos mais uma vez instrumentos para a glória do Senhor, para tantas vidas que necessitam. O que a gente vai fazer? A gente não vai ficar abestalhado. Porque a gente já fez muito como águia e já sabe como fazer. Nós vamos estar alertas, vigilantes, em unidade. Se nesses dias alguém fizer algo que te chateou, já trata isso com respeito e honra. Se nesses dias sentiu alguma coisa no coração contra alguém, já apresenta ao Senhor, pede para arrancar de você isso. Se nesses dias veio vontade de falar mal do que quer que seja, começa a orar ao invés de falar o que quer que seja sobre o outro. Vamos ser encorajadores uns dos outros. Vamos ser aqueles que agem com integridade, não sendo um atrás e outro na frente. Aqueles que olham nos olhos, que são íntegros, verdadeiros, em quem se pode confiar.
E se tiverem que ser repreendidos, aceitem, não desprezem, não se magoem, submetam-se, porque o resultado será vida e frutos de justiça e paz. Porque o Pai que nos ama quer o nosso bem. Amém?